Olá, bem-vindo, bem-vinda. Feliz dia na graça e paz do Senhor. Que bom ter a sua companhia. Eu sou Adriana Guzmão. Você está aqui comigo no Acordar com a Palavra. O Acordar com a Palavra são instantes dos primeiros dias do ano em que eu compartilho pelas redes sociais a leitura de trechos das Sagradas Escrituras. Neste ano de 2015, nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. E hoje nós estamos lendo o capítulo 12, o último capítulo, a primeira parte do último capítulo. Depois nós vamos começar a ler o livro de Cantares, que é um livro poético lindíssimo, tá, gente? Então, eu te convido a fazer a leitura de hoje comigo para saber a tradução que eu estou utilizando. Você dá uma olhada na descrição aqui logo abaixo e aproveita, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha, para que nós possamos juntos propagar a palavra de Deus, a leitura da Bíblia. Vamos à leitura de hoje? Eclesiastes capítulo 12 diz assim: Portanto, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e aproximem-se os anos dos quais você dirá: eles não me dão mais prazer, antes que o sol e a luz se escureçam, bem como a lua e as estrelas, antes de as nuvens voltarem após a chuva. No dia em que os guardas da casa tremerem e os homens corajosos estiverem curvados. Quando as mulheres pararem de moer os grãos por serem poucas, quando as mulheres à janela não puderem mais ver longe, quando as portas da rua forem fechadas, quando o barulho da mó do moinho enfraquecer, quando se assustar com o gorjeio dos pássaros, ainda que esteja difícil ouvi-lo cantar. Quando você tiver medo de subir a colina, e os terrores espreitarem pelo caminho, ainda que a amendoeira esteja em flor. Quando for difícil mover um gafanhoto, e a alcaparra não surtiu o efeito afrodisíaco, pois a pessoa está concentrada no lar eterno, e os pranteadores já se estão reunindo na praça do mercado, antes que o cordão de prata arrebente-se e a taça de ouro se quebre, e o cântaro espatife-se junto à fonte, a roldana quebrar na cisterna, a mó voltar, o pó voltar à terra como era, e o espírito voltar a Deus que o deu. Antes de todas essas coisas, antes do seu fim, antes que você não consiga executar essas tarefas que eram tão corriqueiras para o dia a dia, para o cotidiano da nação de Israel, antes que venha, né, o pó, antes que o pó voltar à terra como era, antes que a gente volte, antes que a gente seja sepultado. O que a gente precisa fazer? Lembrar-se do nosso Criador. Enquanto nós ainda temos fôlego, força, disponibilidade para fazer as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que essa palavra alcance nossos corações e que nós alcancemos fazer algo para Deus enquanto a gente ainda tem saúde, tem disponibilidade, né? É uma coisa tão interessante quando ele diz, né, antes que as mulheres à janela não puderem mais ver ao longe, né? Vem a catarata, vem a miopia, vem a vista cansada pela idade, e a gente já não consegue ver quem está vindo longe, né? É muito interessante como ele coloca os homens corajosos estejam curvados, ou seja, a idade chega para todo mundo. Então, vamos buscar o Senhor. E hoje eu preciso deixar uma dica literária muito importante, transformadora, porque
nós precisamos lembrar do nosso Criador. E quando Cristo foi assunto ao céu, ele deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo. E eu quero trazer um clássico da literatura cristã, um autor conhecidíssimo, que é uma obra do Benjamin. Bem-vindo, Espírito Santo. Gente, esse livro foi traduzido pela editora Thomas Nelson, aqui no Brasil. Tem uma tradução maravilhosa. E para que nós possamos fazer o que é necessário no reino de Deus, nós precisamos da ação transformadora do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não transformar as nossas vidas, nós vamos continuar achando que ele está lá no céu e não aqui conosco. E nessa história que o Benjamin traz nessa obra, ele vai falar sobre a plenitude da ação do Espírito Santo sobre a vida dele, sobre episódios pessoais e também trazer alguns outros exemplos, inclusive trazer trechos das Escrituras para comprovar para nós que o Espírito Santo de Deus age sobre nós, entre nós e através das nossas vidas. Então fica aí essa dica. Meu livro, sim, meu livro sempre tem marcação, gente, sempre tem algumas coisinhas, né? Tem um trecho, alguns trechos interessantes, mas eu acho que eu vou ler só 2 aqui para vocês. Que diz assim: aquilo que uma pessoa faz provém de aquilo que uma pessoa faz provém de refletir o que a pessoa é. Na verdade, não é possível apreciar a obra de uma pessoa até entendermos quem ela é, tá? Então, aquilo que uma pessoa faz provém do reflexo do que essa pessoa é. E aí, ele vai trabalhar com esse conceito a partir para a gente entender o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o reflexo do que ele é e do que nós somos também. E a gente precisa tomar o cuidado, porque isso é uma verdade que se aplica tanto ao Espírito Santo, mas quanto a nós também. Que aquilo que nós fazemos reflete o que nós somos, na nossa essência, né? Tem um outro trechinho que eu acho muito bom. Tem muitos, gente. Meus livros ficam tudo assim, ó, cheio de marquinhos. Mas, enfim, ele diz assim, vamos lá. Em vez de perguntar o que o Espírito Santo pode fazer por mim, precisamos perguntar como o Espírito Santo pode me usar para alcançar a minha geração. Antes que venham esses dias maus aqui citados, né? Se Deus conseguiu usar um assassino como Paulo, um homem submisso como Moisés, um garoto tímido e gago como Benjamin, imagine o que ele pretende fazer através de você. Ele chama e capacita cada um de nós. Acredite nessa capacitação e entregue-se a ele agora. Ai, gente, acabou o tempo. Abraços literários. Feliz dia. Fique na paz do Senhor. E vale a pena ler essa obra.